Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria da adoção plena que hoje trazemos à discussão por casais do mesmo sexo tem uma história e tem um percurso. Este tema veio a debate pela primeira vez à Assembleia da República em 8 de janeiro de 2010, a quando da discussão na generalidade das diversas iniciativas que visavam permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recorde-se que a proposta do então governo de José Sócrates, que deu origem à Lei nº 9/2010 de 31 de maio, que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, excluía a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo. E curiosamente, nessa altura, dizia então o primeiro-ministro José Sócrates, quando questionado sobre a disponibilidade para abrir a discussão sobre a adoção por casais do mesmo sexo. E passo a citar: a questão da adoção é diferente, porque há o interesse de terceiros e o Estado tem de exprimir uma posição. Já não se trata apenas da decisão de duas pessoas adultas, mas também do coletivo, a nossa sociedade e o Estado terem uma posição. Mas dizia mais, senhoras e senhores deputados, e passo a citar: todos compreendem a diferença entre estas duas questões. Esta era a posição do Partido Socialista, veiculada pelo seu responsável máximo. Senhoras e senhores deputados, entretanto, sobre esta matéria, a Assembleia da República já discutiu e deliberou na anterior legislatura, em 2012 pelas mãos do Bloco de Esquerda e do PEV, em 2013 pelo Bloco de Esquerda, pelo PEV e pelo Partido Socialista, em 2014, quando da apresentação da proposta de lei dos deputados da JSD sobre a possibilidade de um referendo, e em 2015, novamente, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Socialista e pelo Partido Ecologista, os Verdes, a rejeição destas propostas pela maioria dos deputados. Senhoras e senhores deputados, não nos iludamos. Qual é o tema central desta discussão? O centro da discussão só pode ser o superior interesse da criança. Ou não é assim? Sem equívocos, o PSD assume nesta discussão, como sempre fez, a defesa do superior interesse da criança. Mas nunca é demais dizer que para o PSD o superior interesse da criança deve ser sempre a razão última que justifica a adoção e não quaisquer outros interesses, por mais legítimos que eles possam parecer. Como reflexo direto desta preocupação, foram operadas alterações ao regime da adoção na anterior legislatura. O PSD sempre assumiu a preocupação de que o Instituto da Adoção precisava de alterações, que precisava de ser agilizado, que precisava de ser melhorado, de estar ao serviço das crianças, dos seus direitos e dos seus interesses. O PSD apontou este problema e teve a coragem de mexer e de melhorar o Instituto da Adoção. Embora não sendo possível, em tão curto espaço de tempo, fazer avaliações de impacto destas medidas, certo é que estamos convictos que são passos seguros na defesa do superior interesse da criança. As alterações que foram introduzidas pela Lei 143/2015, de 8 de setembro, assentaram em 3 pilares: a criança como centro da reforma,
a encurtar prazos e apoiar e simplificar a vida das famílias que querem adotar. Em suma, a preocupação do PSD e do CDS e do Governo foram no sentido de desburocratizar com processos desejavelmente inferiores a um ano e com garantias de preservação do superior interesse da criança. Senhoras e senhores deputados, de volta ao debate que hoje nos ocupa. O PSD entende-se como um partido cuja atuação personalista e realista é guiada por uma confrontação séria, livre de espartilhos ideológicos e aberta ao debate público democrático e respeita a consciência individual de cada um. O PSD, atenta à sua natureza e tradição, confere liberdade de voto aos seus deputados. Mas não ignoramos que a liberdade de voto possa espantar algumas bancadas. É uma tradição completamente estranha aos partidos da extrema-esquerda, onde não há memória de divisão interna ou dissonância no sentido de voto em qualquer matéria. Mas nós, no PSD, não somos assim e orgulhamo-nos de não ser. Senhoras e senhores deputados, ter liberdade de voto não é votar como lhe apetece. Pressupõe que um deputado faça a ponderação complexa entre as suas convicções e os seus valores, mas também as convicções e os valores daqueles que aqui representamos. E é essa liberdade de voto muito livre, mas muito responsável, que o PSD espera de todos os deputados, em especial daqueles que compõem a nossa bancada. E podem contar com ela. Senhoras e senhores deputados, o PSD convive bem com a diferença de opiniões, com a troca de argumentos e o debate interno, mas também convive bem com o passado, com o seu percurso e com os portugueses que em nós acreditam e em quem nós confiam. A defesa dos direitos humanos, dos direitos, liberdades e garantias não são património exclusivo de nenhum partido. Aliás, a defesa desses direitos fazem parte da gênese do PSD e por ele nos temos batido ao longo da história. E será sempre na defesa desses direitos que entramos nesta discussão, sem preconceitos, sectarismo, reservas ideológicas ou qualquer tipo de discriminação. Reconhecendo a importância do assunto, embora a oportunidade da sua apresentação nos parece manifestamente um aproveitamento político de tempos conturbados que vivemos. O momento escolhido é infeliz. Instrumentalizar o assunto ao serviço de programas ou estratégias políticas de curto prazo não nos parece feliz nem avisado. Mas nem por isso ficamos de fora do debate ou aliados das responsabilidades que estão inerentes ao nosso mandato. A esquerda traz este tema à discussão não por ser dos mais importantes, mas sim por ser um dos mais fraturantes, e isto diz bem das reais preocupações dos proponentes. E assim termino, senhoras e senhores deputados. O PSD é um partido democrático, respeitador da consciência individual de cada um. Cada deputado desta bancada votará de forma livre e consciente. E estou certa que todos o farão em nome do superior interesse da criança, disse.